Marco Aurélio vota pela rejeição da denúncia contra Bolsonaro por racismo. Moraes pede vista e adia decisão. Réu por apologia ao crime de estupro. Candidato a presidente foi denunciado por suposta ofensa a negros e quilombolas. Bolsonaro afirmou que Ministério Público quer criminalizá-lo por opiniões. O ministro Marco Aurélio Mello votou nesta terça-feira, 28, pela rejeição da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, contra o deputado Jair Bolsonaro, PSL do Rio de Janeiro, pelo crime de racismo. Marco Aurélio é o relator da denúncia. Quando o placar estava 2-2, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, mais tempo para analisar o caso, e com isso, a decisão do STF foi adiada. Réu por apologia ao crime de estupro e por injúria, Bolsonaro é candidato a presidente da República, e embora o STF já tenha decidido que réus não podem ocupar a linha sucessória da presidência, atualmente não há impedimento legal para concorrerem nas eleições. O candidato é réu no caso em que disse que não estuprava a deputada Maria do Rosário, PT do Rio Grande do Sul, porque ela não merece, e não faz o seu tipo. Entenda o caso. Em abril do ano passado, Bolsonaro proferiu uma palestra no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, e na ocasião, disse que se eleito presidente não destinará recursos para ONGs e que não vai 1 centímetro demarcado para reservas indígenas ou quilombolas. E acrescentou, onde tem uma terra indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí. Eu fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriador ele serve mais. Mais de R$ 1 bilhão por ano é gasto com eles. Bolsonaro também falou sobre mulheres. Eu tenho 5 filhos. Foram 4 homens, a quinta eu dei uma fraquejada e veio uma mulher. Conforme a denúncia do MPF, as expressões têm cunho discriminatório. Incitaram o ódio e atingiram diretamente vários grupos sociais, o que configuraria conduta ilícita, inaceitável e severamente reprovável. No processo, o parlamentar afirmou que a PGR quer criminalizá-lo por expressar opiniões, além de ter tirado as declarações de contexto. Voto do relator. Ao apresentar o voto, Marco Aurélio afirmou não ter sido comprovada discriminação direta aos citados na palestra. Ainda na avaliação do ministro, Bolsonaro falou como deputado federal, e mesmo que as falas estejam sujeitas à censura no plano moral, ele estava protegido pela imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar, ainda que fora das dependências do Congresso Nacional, embora sujeitas à censura no plano moral, quando no exercício do cargo eletivo, a atuação do congressista está coberta pela imunidade, afirmou. Maia destacou que o discurso de Bolsonaro é difundido por diversos meios. Para ele, as falas são antidemocráticas. O discurso de ódio racista é desumanizador, intrinsecamente antidemocrático. Nega reconhecimento do outro como pessoa. O Ministério Público pede que este STF, em nome das garantias, respeite as minorias e responsabilize Jair Bolsonaro. Em seguida, o advogado de Bolsonaro, Antônio Sérgio Pitombo, afirmou que a PGR quer criminalizar o cliente por expressar opiniões. O que se está a julgar é a liberdade de expressão como direito individual e como pilar da democracia. A cada um de nós é garantida a livre manifestação de pensamento. Ninguém pode ser privado dos seus direitos por convicção política, afirmou. Segundo a defesa, a denúncia foi assodada porque o ideal seria apurar a questão em um inquérito. Votos dos ministros. O ministro Luiz Roberto Barroso considerou que há, sim, elementos de racismo contra quilombolas, além de incitação ao crime e apologia ao crime em relação aos negros. Para ele, não há elementos para receber a denúncia em relação à fala sobre mulheres e estrangeiros. Embora não haja no direito brasileiro do crime de homofobia, eu vislumbro, com todas as vênias, em tal conduta plausibilidade na incitação ao crime e apologia, afirmou o ministro. Aqui me parece inequivocamente claro um tipo de discurso de ódio que o direito constitucional não admite.
completou Barroso. Para o ministro, homofobia mata. Barroso também disse que não receber essa denúncia diante da gravidade da fala seria passar para a sociedade a mensagem errada de que se pode tratar com menosprezo as pessoas negras, e eu não gostaria de passar essa mensagem. A ministra Rosa Weber acompanhou Barroso. Depois, o ministro Luiz Fux votou e afirmou que censurar as opiniões não é o melhor caminho para o país. Com o voto, o julgamento ficou em 2-2. Analisando o contexto do discurso, o propósito de se apresentar como um político com propostas radicais, o que eu verifico é que na essência, houve efetivamente uma crítica contundente às políticas públicas. O melhor remédio para combater uma má ideia é o debate público e não a censura. Com esse discurso, esse paciente se expõe a críticas, mas ele não pode se sujeitar a uma censura penal, a uma criminalização da sua liberdade de expressão, afirmou o ministro. Alexandre de Moraes disse que tinha um voto longo e interrompeu o julgamento para continuidade na próxima terça, dia 4 de setembro.